Fala pessoal, ótima segunda-feira pra vocês. Daqui a uma semana começa o Campeonato Brasileiro, menos de uma semana, né? Daqui a 6 dias o Fluminense entrará em campo aí pra começar as principais competições da temporada. Mas hoje ainda estamos na data FIFA. Data FIFA acaba amanhã, essa bendita data FIFA, pra não falar outra coisa, né? Pra não começar a semana trazendo energias ruins pra você. Vamos ficar com bendita, mas queria falar outra coisa aqui. Mas ontem eu fiz uma live aqui no canal. Cara, a live durou mais de 3 horas e meia, tá? Então eu recomendo bastante pra você assistir a live, ou pelo menos uma parte dela, ou bota lá em velocidade 2.0, 1,5, enfim. Assiste lá, porque principalmente as 2 primeiras horas, o assunto ele foi quase todo sobre SAF. Saiu a notícia no GE ontem que o Fluminense convocou o Mário, né? O Mário e o seu vice-presidente de futebol não, do clube, vice-presidente geral, Matheus Montenegro, convocaram uma reunião com o Conselho Deliberativo para trazer novidades sobre SAF. Eu acho que esse deve ser o tema. Quem sou eu para querer pautar o que os outros profissionais de comunicação devem fazer? Mas eu acho que cada vez mais os canais de Fluminense, principalmente os canais segmentados mesmo, tá? Tem que trazer aí o máximo, mas o máximo, explorar esse assunto ao máximo, levar o máximo de informação possível para você, torcedor tricolor, porque eu acho que não tem outro assunto tão sério quanto esse. A gente está falando sobre o futuro da instituição Fluminense Futebol Clube. A gente está falando de um processo que é praticamente irreversível de venda do clube. Uma vez vendido, já era, tá? André, não existe possibilidade de virar associativo de novo? Cara, existe, mas assim, é quase impossível, né? Vai se tornar algo parecido ou pior do que o Vasco tá passando aí agora. E o Vasco não virou associativo, hein? O Vasco continua sendo SAF e tá à venda e não tem ninguém pra comprar, tá? Então, esse é um assunto muito sério que a gente precisa debater sempre. Mas esse vídeo aqui, cara, é pra falar com você, torcedor do Fluminense. Eu tô olhando aqui nos teus olhos. E, cara, eu tô muito preocupado com o que eu tenho lido. Eu tô muito preocupado com o que eu tenho ouvido de torcedores, de pessoas que amam o Fluminense, assim como você que tá assistindo aí do outro lado, assim como eu. Esse vídeo aqui, cara, é pra alinhar um pouquinho a expectativa versus a realidade, assim. Eu tô vendo realmente muita gente viajando na maionese. Estão confundindo alhos com bugalhos. Tá achando que SAF é a letra A e quando SAF é a letra W. Comentários como esse aqui me deixam bastante preocupado, tá? Não que o que vai estar escrito aqui seja errado. Deveria ser o certo. Eu também queria isso como torcedor do Fluminense. Mas, cara, isso que é o desejo da maioria dos torcedores do Fluminense, muito provavelmente não vai acontecer mesmo o Fluminense virando SAF, tá? É isso que eu queria dizer pra vocês. É minha função, é meu dever, é minha obrigação aqui no canal trazer a realidade. Isso aqui não é opinião minha, não é que eu acho. Eu tô te passando um fato. Virar SAF não significa que o Fluminense vai virar um Real Madrid. Que papo é esse, André? Vamos lá, rapaziada. Vamos começar com essa primeira imagem aqui. Eu fiz um corte da live de ontem e eu coloquei lá no Instagram. Esses comentários que eu tô colocando aqui são alguns comentários que eu tô tirando lá do nosso Instagram. Siga o nosso Instagram, siga o nosso TikTok, siga o Dezão Futebol Clube, que tá aqui embaixo passando no banner ali também, que é meu canal de futebol, tá? Esse torcedor aqui, ele escreveu o seguinte: se for para virar SAF e o Fluminense virar um Real Madrid e ganhar tudo, vale a pena. Então, assim, na expectativa desse torcedor aqui, o Fluminense vai virar SAF e vai virar um Real Madrid. Vai ganhar tudo. Não, cara. Não vai ganhar tudo. O Fluminense, eu lamento te dizer isso, porque muita gente talvez não tenha consciência e não tá preparado para ouvir o que eu vou falar, tá? Mesmo o Fluminense virando SAF, presta atenção no que eu vou te falar, hein? Eu sou um cara que eu era contra a SAF, eu achava que não precisava.
dos últimos 18 meses pra cá, a ficha caiu pra mim. O Fluminense precisa virar SAF para se tornar mais competitivo. Não é que o Fluminense precisa virar SAF, o Fluminense precisa de investimento. O Fluminense precisa de dinheiro novo. Eu acho que é isso. Não é que o Fluminense precisa virar SAF, o Fluminense precisa de dinheiro novo. O Fluminense precisaria de um Paulo Nobre. Palmeiras não virou SAF, mas é como se tivesse virado. O Paulo Nobre chegou lá e botou dinheiro do bolso dele e pagou a dívida do Palmeiras. Claro que o Palmeiras devolveu, né, o dinheiro dele, mas num primeiro momento ele chegou lá e pagou a dívida do Palmeiras. O Palmeiras ficou com fluxo de caixa, se organizou. Claro, presidentes competentes, vieram de lá para cá, e o Palmeiras hoje é essa potência financeira sem virar SAF. Mas num primeiro momento, teve um bilionário que chegou lá e bancou o Palmeiras. O Fluminense só tem bilionário mendigo. Eu sei que é antagônico, né? Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. O Fluminense não tem um bilionário apaixonado pelo clube que seja capaz de pegar 500 milhões de reais e colocar lá para pagar a dívida, por exemplo. Se isso acontecesse, o Fluminense não precisaria virar SAF. Porque o Fluminense teria fluxo de caixa, ia usar o dinheiro das suas receitas para melhorar o time de futebol e aí ia crescendo, e uma coisa leva a outra. Só que a gente não tem. Não tem ninguém para colocar dinheiro aqui. Então eu entendo que o Fluminense ele precisa virar SAF. Eu mudei de opinião. Dito isso, mesmo a gente virando SAF, mesmo a gente sendo vendido por 1 bilhão, 1,5 bilhão, o Fluminense não vai ter o mesmo poderio financeiro que o Flamengo. Por exemplo, o Fluminense não vai virar o Real Madrid. O Fluminense não vai ganhar tudo, mesmo virando SAF. Rapaziada, entenda uma coisa. O futebol brasileiro tá indo pro caminho que todos os clubes irão se tornar SAF. Só um vai ser campeão, só 4, 5 vão se classificar para Libertadores e 4 serão rebaixados todos os anos. Mesmo sendo SAF. SAF é um mecanismo de gestão. Não adianta você botar dinheiro e não utilizar bem esse dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e não ter gestão. Não adianta você ter dinheiro e ter uma gestão incompetente. SAF não é garantia de nada. SAF é garantia que você vai ter as suas dívidas antigas pagas e vai ter um dinheiro X que vai ser investido no futebol. Que dinheiro X é esse, André? É de acordo com a tua receita. O que o John Textor faz no Botafogo é irreal. Não achem que o Fluminense vai virar SAF e ano que vem vai ter o mesmo time que o Botafogo teve ano passado, por exemplo. O John Textor tinha a obrigação, no acordo, na compra da SAF do Botafogo, de botar X milhões de reais por ano. Ele botou 4X, 5X. Por quê, André? Porque ele quis. Porque ele quis ganhar campeonato, porque ele quis ficar famoso, porque ele é vaidoso, sei lá por quê. Não falo com o John Textor, não conheço o John Textor, não sou botafoguense. Mas a realidade é essa. Ele colocou um dinheiro no Botafogo que ele não tinha obrigação de colocar. Ele colocou porque ele quis. E muitos especialistas, devido a isso, dizem que o Botafogo vai quebrar de novo. Porque ele gasta mais do que ele arrecada. A conta não fecha. E agora é uma empresa, agora pode falir. Antes, como clube associativo, não. Tá? Então, assim, pessoal, você pode querer SAF assim como eu quero, mas você tem que alinhar a tua expectativa com a realidade. Isso aqui é surreal. Não tô criticando o Guerreiro, não. Eu também queria que o Fluminense virasse um Real Madrid, tá? O pensamento dele como torcedor está correto. Só que ele desconhece o que é uma SAF. Porque se ele tivesse a mínima noção do que é uma SAF, ele não falaria isso. Ah, se for pra virar o Real Madrid e ganhar tudo, não vai virar Real Madrid, não vai ganhar tudo. E não vai nem ter o mesmo poderio financeiro para competir com o Flamengo, por exemplo, com o Palmeiras. Com o Corinthians, que tem muita dívida, mas é um clube de receitas muito altas. A gente não vai poder, nem virando SAF, a gente vai poder competir com esses clubes na contratação de um jogador. Porque esses clubes estão mais bem fortalecidos financeiramente do que a gente, mesmo virando SAF. E galera, isso não é opinião não, isso é um fato. Vai melhorar? Muito. A gente vai ter condições de pagar um salário de 2 milhões para um jogador? Vai. A gente vai poder pagar, sei lá, 20 milhões de euros na contratação de um jogador?
Provavelmente. Por ano, um por ano? Talvez sim. A gente vai ganhar tudo? Não, não vai. A gente vai brigar por todas as competições? Talvez não. Não é garantia de nada. Vamos ver outra imagem aqui. Isso aqui me pegou muito, tá? Se for pra virar SAF e o Fluminense virar um Real Madrid e ganhar tudo, vale a pena. Infelizmente isso não vai acontecer. Olha esse aqui. Proposta da SAF. Na opinião dele, deveria ser isso aqui e eu concordo. Eu também queria que fosse isso aqui. Estádio próprio. Não vai acontecer. Primeiro, pode tirar isso daí da lista. Na opinião dele, só a favor da SAF se tiver estádio próprio. Não, não vai ter estádio próprio. Estádio do Fluminense é o Maracanã. Modernização do CT. Pode ser que tenha. Modernização do CT de Xerém. Bem possível. Fundo de lastro de 2 bilhões de reserva. Cara, eu não entendo muito bem o que ele quis dizer aqui. Eu não entendo de finança. Mas 2 bilhões de lastro, fundo de reserva, cara, acho difícil, tá? Mas como eu não conheço, eu não quero falar muito, mas eu acho isso aqui, 2 bilhões de fundo de reserva, eu acho complicado. Mas como eu desconheço do que se trata, eu vou preferir não falar mais sobre isso para não falar besteira. Liquidação do passivo, deve acontecer. Elenco de primeiro nível na América, não vai acontecer. Não vai acontecer. O Cruzeiro tem um elenco de primeiro nível da América. O Bahia tem um elenco de primeiro nível da América. Quando a 777 chegou no Vasco, antes de dar esse problema todo, o Vasco tinha um time de primeiro nível da América. O Vasco gastou mais de 250 milhões de reais para montar aquele time do Vasco. Isso não vai acontecer. É isso aqui que me preocupa. É a expectativa que estão criando no Fluminense virar SAF, e depois que virar, nada disso que vocês estão pensando vai acontecer e vai ficar, ai meu Deus, se eu soubesse. Então saiba agora. Saiba agora. Participações sucessivas em Libertadores. Com certeza absoluta. Tem que acontecer. Isso é o mínimo, né? Programa de expansão de torcida. Perfeito. Consolidar e projetar décadas de grandes conquistas. Seria o ideal, né? Buscar aí... Olha o 10 aqui. Olha o 10º ponto. Que eu concordo como torcedor, gostaria, mas não vai ser a SAF que vai fazer isso com a gente, tá? Buscar a hegemonia de títulos no cenário nacional e na América. Buscar a hegemonia. Ou seja, é o Fluminense ser o maior campeão a nível nacional e a nível de América. Virando o SAF com os valores que são ditos, projetados pro Fluminense? Não, cara. Infelizmente, isso não vai acontecer. Infelizmente. A gente vai sair da prateleira que a gente está hoje, a gente vai melhorar sim, a gente vai diminuir o abismo que existe entre os mais ricos e nós, mas a gente continuará, mesmo sendo SAF, com poder financeiro, com poder de aquisição de jogadores menor do que o deles. Lamento estar te trazendo essa informação, tá? Lamento ser o cavaleiro do apocalipse. Mas assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer minha parte. Eu preciso esclarecer o torcedor tricolor que tá com uma venda nos olhos e achar que vai virar SAF, no estalar de dedo, bum, vai virar o Real Madrid. Eu também queria que virasse, tá? Eu também queria. Esse desejo teu é legítimo, cara. Eu não tô criticando essas pessoas, não tô criticando você que quer isso, não tô, cara. Eu quero a mesma coisa que você, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então eu acho que é minha obrigação, meu dever, te esclarecer isso. Se você ouviu tudo que eu falei e quer que entre pelo ouvido e sai pelo outro, caraca, tá falando merda, não sabe nada. Então tá bom, cara. Beleza. Espero o Fluminense virar SAF, vai virar SAF, as coisas vão começar a acontecer, você vai começar a se decepcionar, porque a tua expectativa tá aqui, a realidade é no meio, não é nem onde tá hoje, nem é o que você cria. Tá no meio. E aí você vai começar a ficar frustrado, começar a reclamar de todo mundo, xingar todo mundo, e vai falar, se eu soubesse, então saiba agora. É importante. Isso aqui esse vídeo é pra isso, é pra você saber. É pra você alinhar a sua expectativa com a realidade dos fatos. Só isso. Só isso. É importante, precisa, tem que acontecer, vai acontecer, mas saiba que não é o cenário maravilhoso, extraordinário, que muita gente pensa que é, e não dá nem pra pegar o Botafogo de referência, tá? Porque o que o Textor faz, ninguém vai fazer. E digo mais, especialistas do mundo financeiro dizem que o Botafogo vai quebrar já já, de novo.
Porque essa conta não fecha. Ele gasta muito mais do que ele arrecada. Como é que paga? Tá bom? Então pode ser que seja bom pro Botafogo, foi bom pra caramba ano passado, esportivamente falando. Pode ser que seja bom esse ano que vem e depois. Como é que vai ficar? Não é problema nosso, é problema deles. Mas é importante, eu me senti no dever, na obrigação, meu coração ficou tocado, comecei a ler as mensagens, eu falei, caraca, mano, tem uma galera realmente que tá desalinhada com a realidade. Eu preciso gravar, eu preciso conversar, eu preciso passar minha mensagem. Cabe a você absorver isso ou não, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários desse vídeo ou vem interagir comigo todos os dias à noite nas lives aqui do canal, tá bom? É isso, muito obrigado pela atenção. Desculpa não falar aquilo que você queria ouvir, talvez, eu também não quero, eu não queria estar falando sobre isso. Eu também queria estar criando a expectativa do Fluminense virar o Manchester City, mas isso não vai acontecer, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Valeu.